Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata, sou PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino da região de Birigui. Espero que estejam todos bem em suas casas. Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre um tema tão assustador para alguns profissionais, que são as adaptações curriculares. Eu vou falar também sobre o roteiro de estudos para professores de ensino regular para com alunos com necessidades especiais. Como nós já sabemos, os alunos público-alvo da educação especial, eles demandam de um atendimento um pouco diferenciado, de acordo com as suas necessidades e suas especificidades. Por isso, o intuito desse vídeo é esclarecer e relembrar como esse atendimento deve ser feito em sala de aula regular. E também para facilitar a compreensão e a elaboração do atendimento das atividades para casa, devido a esse momento de pandemia que nós estamos vivenciando. Então, seguem algumas orientações e sugestões. Bom, em sala de aula, é necessário que o professor, quando ele tem um aluno com necessidades especiais na sua turma, ele faça o preenchimento de um documento chamado Anexo 3, que está na instrução de 14 de janeiro de 2015. Já na elaboração das atividades para casa, nesse momento, as escolas enviaram um documento, para os professores estarem preenchendo um roteiro de atividades, um plano de aula para atividades para casa. Então, os professores de sala de aula regular não irão preencher esse anexo 3 neste momento, e sim esse roteiro, esse documento que foi enviado pela equipe gestora da sua unidade escolar. Então, vamos lá. O professor irá planejar de que forma? Primeiro, ele precisa conhecer o perfil do aluno, elencar suas potencialidades e não só as suas dificuldades, mas sim o que ele é capaz de fazer, para que o professor tenha um norte para iniciar o atendimento específico para esse aluno. Primeira coisa, o que o aluno deve aprender? Priorizar sempre o conteúdo funcional desse aluno, que possa ter importância para a vida dele. Muitas vezes o aprendizado funcional precede o aprendizado escolar formal. Por exemplo, se um professor de matemática vai ensinar equação do segundo grau para um determinado aluno com deficiência intelectual que não tenha conhecimento prévio que permita que ele entenda todo esse processo, mas ele conhece as 4 operações básicas e isso já é uma potencialidade do aluno. E além das 4 operações básicas, ele também consegue desenvolver algumas questões bem simples. Então, o aluno tem potencialidades. Ele conhece as 4 operações básicas e consegue resolver questões bem simples. Então, pensando nessas potencialidades desse aluno, de acordo com os conhecimentos prévios e a idade dele, o que de fato ele precisa aprender que seja útil na vida dele? Por exemplo, entre equações de segundo grau e operações monetárias, o que deve ser priorizado? É nisso que o professor tem que pensar. Concluindo então, o professor deve partir sempre do básico e ir aumentando o grau de complexidade desse aluno. Quando o professor define o que o aluno deve aprender, ele já tem um objetivo para executar um bom trabalho, Então, assim, quando o professor já definiu o objetivo, já sabe o que o aluno deve aprender, aí ele tem, tudo formado para ele estar executando um bom trabalho. E para ele executar esse bom trabalho, é preciso ele manter o foco na potencialidade do aluno e não na deficiência. Repito, professor, mantenha o foco sempre na potencialidade do aluno e não na deficiência, porque eles são diferentes. Não é porque 2 alunos são deficientes intelectuais que eles têm as mesmas potencialidades e dificuldades. Os objetivos devem ser simples e alcançáveis, de preferência estabelecidos um a um, não vários de uma vez. Primeiro se estabelece um objetivo e se cumpre esse objetivo, estabelece outro e cumpre, passo a passo, para que o professor também tenha um embasamento no que ele pode oferecer no próximo objetivo, no próximo passo que será desenvolvido com esse aluno. Agora, quando e como o aluno deve aprender? Bom, com o objetivo definido, é momento de preparar os materiais, as atividades, as estratégias e os recursos que o professor irá precisar para que esse objetivo seja alcançado. Nada muito mirabolante, sempre partindo do simples e depois vai avançando.
É importante também, é preciso que o professor estabeleça um tempo, um período necessário para essa aprendizagem. Esse tempo ele pode variar de acordo com as circunstâncias e com o processo, porque cada aluno tem sua individualidade. Então, professores, baixe a sua ansiedade. É o aluno que dá o próximo passo, né? O aluno que vai dizer para o professor qual é o próximo passo. Basta o professor ter a sensibilidade de que os objetivos propostos a esse aluno sejam alcançados tanto para o professor quanto para o aluno. Não adianta o professor subestimar demais, né, achando que o aluno não é capaz de fazer, mas também não adianta o professor querer que esse aluno dê um passo que ele ainda não consegue dar nesse momento. Portanto, o professor tem que conhecer o aluno, não ver a deficiência, e sim as potencialidades. E, claro, também as dificuldades, mas principalmente as potencialidades. E na hora de avaliar esse aluno? Bom, as notas desse aluno devem ser de acordo com o que ele atingiu com as atividades propostas. Se ele alcançou os objetivos que foram estabelecidos, que foram propostos pelo professor, a nota é máxima. Se ele não alcançou, a nota vai ser de acordo com o progresso que ele teve. O professor, ele precisa sempre estar revendo, tem que realinhar. Então, caso o aluno não alcançou o objetivo proposto pelo professor, o professor precisa rever e realinhar, pois talvez o que o professor propôs para esse aluno naquele momento, ele ainda não consiga desenvolver. Então, o professor sempre tem que estar revendo essas situações. O professor deve oportunizar, oferecer possibilidades, deve ser o mediador, deve variar as metodologias e as estratégias e os recursos, de forma que o aluno avance e se desenvolva. Um aluno com necessidades especiais, ele pode ter sim nota de 0 a 10, como qualquer outro aluno, desde que essas notas sejam realmente referentes ao nível de alcance dos objetivos propostos para esse determinado aluno. O professor avalia o aluno em relação a ele mesmo e não em relação aos outros. Então, avalia-se ele com ele mesmo, independente da série ou ano que ele esteja, pois o professor não estará avaliando ele em relação à turma, e sim com ele mesmo, de acordo com os seus progressos e dificuldades. Com esse trabalho realizado, o professor terá uma execução de um currículo adaptado às necessidades do aluno, um currículo individual, que considera o aprender como um processo evolutivo, particular e atento à coerência entre as especificidades do aluno e a aprendizagem escolar. Tudo isso tem que ser mantido no anexo 3, no máximo em uma periodicidade quinzenal. As adaptações curriculares, elas devem ser elaboradas no máximo quinzenalmente, pois com essas adaptações curriculares, com esse histórico de atividades do aluno, é que se mantém um portfólio desse aluno, né? E esse portfólio, ele vai acompanhar o aluno quando ele for para outra unidade escolar ou para outro segmento, pois nesse portfólio constam o que o aluno conseguiu de potencialidades, o que ele aprendeu até o presente momento, e isso vai servir de subsídio, vai dar um norte para a continuidade dos estudos desse aluno. O aluno nunca pode ficar parado, ele sempre tem que evoluir, né? Ele nunca pode ficar parado e nem retroceder, sempre evoluir. Por isso a importância do portfólio. E quanto ao roteiro das atividades em casa, é a mesma coisa. O professor precisa conhecer o aluno, as características dele, as necessidades, as potencialidades, enfim, os conhecimentos prévios desse aluno. O professor, tendo essas informações e sabendo dentro da sua disciplina o que o aluno deve aprender, lembrando sempre que o conteúdo funcional e prático deve ser priorizado em relação ao conteúdo acadêmico formal e mais abstrato. Não é tirar o conteúdo acadêmico, mas o funcional deve ser priorizado, porque ele faz sempre mais sentido para a vida do aluno. Nesse momento, percebendo o que o aluno deve aprender, esse é o objetivo que o professor vai fixar para o aluno e, com base nesse objetivo, ele irá definir as atividades, os materiais e os recursos que possibilitem o cumprimento desse objetivo, dessas atividades. Nesse ponto, é importante considerar as condições do aluno. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente tem mais do que nunca que considerar as condições desse aluno.
o quanto ele é autônomo para poder desenvolver essas atividades, o quanto ele consegue ser independente para o desenvolvimento dessas atividades, o quanto e como ele vai poder contar com o apoio da família nesse momento, né? Se ele tem acesso a computador, celular ou tablet, se o material e as orientações poderão ser enviados por meios digitais, exemplo, e-mail, WhatsApp, ou se vai ter a necessidade de esses materiais serem impressos na unidade escolar e entregue fisicamente para as famílias, né, para esse aluno. E outra coisa, como que será feita a comunicação entre o professor e o aluno, né, de forma que o professor consiga acompanhar a execução das atividades e o desenvolvimento desse aluno? Como que o professor vai estabelecer essa comunicação com o aluno, para que ele possa estar acompanhando o desenvolvimento desse aluno com essas atividades propostas? Isso é muito importante, porque tem que ser feito o registro das devolutivas. E como que esse registro será feito? Uma sugestão é que o professor pode pedir para as famílias, caso seja possível, que as famílias registrem os momentos de execução dessas atividades através de fotos ou vídeos, tá? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês no momento. Eu espero ter contribuído, tirado algumas dúvidas, espero ter acrescentado, né, algo para os professores. E qualquer dúvida eu estou à disposição, podem me contactar pelo telefone, pelo WhatsApp ou na diretoria de ensino. Do mais, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigada a todos e até logo.